Muito boa noite a todos. Hoje se inicia um projeto podcast com Abraão do Gás, um projeto que vai ser tocado pelo nosso amigo Abraão do Gás. Nós vamos durante as gravações desse podcast, nós vamos tratar de diversos assuntos, atualidade, política, social, comunidade, esportiva, enfim, será um podcast voltado para a comunidade expressar suas opiniões, as suas indagações. Hoje, como convidado do Abraão, estarei fazendo essa entrevista com ele, contando um pouco a sua história, a sua biografia, né, a sua trajetória de vida. Mas antes de nós iniciarmos essa entrevista, eu gostaria que o Abraão desse sua palavra de introdução, uma palavra de saudação aos nossos telespectadores. Queria agradecer a todos que nos assistem aí nesse momento e dizer que eu estava muito ansioso por esse momento, né? Já tem um tempo que a gente vem amadurecendo esse projeto, não é de agora. E graças a Deus hoje a gente está conseguindo concretizá-lo. E eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, né? Agradecer a você, Átila, que está aqui neste momento, né? Participando desse projeto, a pastor William, que também que está atrás das câmeras aqui, nos ajudando, nos auxiliando. E eu não tenho dúvida que hoje está começando o maior podcast da história de Imperatriz. Eu tenho certeza que este programa ele veio para ficar, né? E a gente vai, né, tratar aí, como você falou, de diversos assuntos da sociedade. E quem tem a ganhar com isso é o nosso telespectador, que vai ouvir muitas histórias de vida, né? Ouvir aqui muitos projetos, né? E pensando também na nossa querida cidade de Imperatriz. Abraão, muita gente conhece a tua empresa, Abraão Gás. Hoje você é um dos maiores revendedores de gás de Imperatriz, por que não dizer do Maranhão. Só que pouca gente até então conhecia o teu rosto, pelo menos na minha avaliação que eu faço, né? Muita gente conhece a empresa Abraão Gás, mas a maioria das pessoas que fazem parte do meu ciclo de amizade conhecia menos o teu rosto propriamente dito, né? Esse rosto agora que vai ficar cada vez mais conhecido. Para a gente começar essa entrevista, para a gente começar esse podcast com o pé direito, nos diga quem é o Abraão do Gás, quem é o Abraão Rabelo, né? Nos conte um pouco sobre a sua história, a sua biografia, família, de onde você veio, nasceu aonde, enfim, nos faça um resumo da sua vida, da sua história, para nosso público conhecê-lo um pouco melhor. Essa pergunta ela é assim um pouco interessante, porque às vezes acontece, né, da gente tratar com alguns clientes, algumas pessoas e sempre há esse questionamento. Ah, tu quer o Abraão do Gás? As pessoas imaginam um velhinho barbado, já quase em final de carreira. Mas foi o que aconteceu no café lá que a gente tomou, né? Exato. O homem do café disse, e você que é o Abraão? Eu disse, esse. Eu imaginei um senhorzinho, depois isso aí acontece direto. Átila, o Abraão é um sonhador, né? Abraão Rabelo de Lima, nascido em 20 de 1 de 87, na cidade de Manaus, Amazonas. Né? Sou um amazonense e filho de Adalto Lopes de Lima e Creuza Rabelo de Lima. Né? Meu pai é pastor evangélico. Né? Eu nasci num lar cristão. Graças a Deus. Né? Desde o ventre da minha mãe. Né? Tenho uma irmã chamada Sara e do nascimento até os meus 9 anos de idade, a gente morava numa cidade chamada Manacapuru. Ela fica a 1 hora de Manaus. A 1 hora porque era de barco. Né? Mas se hoje eu voltei lá em 2012, hoje já tem a ponte. Né? Hoje ficou mais fácil o acesso, ficou, né? mais perto. E meu pai pastoreava na cidade, né? Muito difícil. Naquela época, meu pai, né, cortou mesmo um dobrado para criar
eu e a minha irmã, e tinha que trabalhar também, né, secularmente, que a gente chama, né, não dava Isso. para viver só da obra. Igreja pequena, cidade pequena, né, naquele tempo tudo era mais difícil, não, naquele tempo a gente não tinha assim o advento da tecnologia, né, naquele tempo era tudo mais complicado. Pra você ter uma ideia, eu quando criança, no entorno aí de 1 até 3 anos de idade, eu tinha um problema de garganta muito sério. É. Chegava a ter convulsões e minha mãe pegava 1 hora, não era nem de barco, era de voadeira, a gente chamava voadeira lá, Voadeira. para chegar em Manaus para me levar para o hospital, porque lá não tinha hospital que adequado Eu entendi. para receber, né? E assim, tudo muito difícil, tudo muito complicado, mas Uma Deus família sempre simples, Abraão. simples, uma Bem, família, bem, na bem verdade, simples, uma família pobre, por assim mas dizer. que nunca deixou de ter o pão de cada dia. Isso aí, né? Deus sempre nos honrou e honrou meu pai, minha mãe, nossa família e graças a Deus nada faltou. Quantos anos tu veio para Imperatriz? Tu tinha quantos anos? Eu vim para cá com 9 anos de idade. Por quê? Essa história é um quanto assim engraçada, né? Meu pai sempre foi vendedor. Entendi. Meu pai já vendeu, né? Antes dele conhecer minha mãe, meu pai vendia livros Hum, e ele saiu do Maranhão, né, para o Amazonas para trabalhar. E lá conheceu minha mãe. Agora o curioso é que meu pai, quando conheceu minha mãe estava noiva. olha, que coisa. Minha mãe era noiva. Agora tu vai ter que explicar isso aí, não é? Minha mãe era noiva e aí quando viu maranhenses do pé rachado, acho que não aguentou. Viu o maranhense do pé rachado, não aguentou. E aí, meu amigo, desfez o noivado, tudo, casou com meu pai e cá estão até hoje para a honra e glória do Senhor. Né? Eu tenho muito orgulho dos meus pais, muito Abraão, orgulho mesmo. graças a Deus. Mas quando tua família veio para Imperatriz, vocês vieram direto aqui para o bairro Ouro Verde ou vocês tiveram outras situações? Foi Horário de assim, favor, algo do foi tipo? assim. É, Quando nós viemos, a gente veio uma vez, se eu não estiver enganado, se salvo engano, a gente veio uma vez a passeio, né? Salvo engano, a gente veio uma vez a passeio. Inclusive, era naquele tempo dos Boeing da Varig. A gente veio Eu para lembro. cá. E aí veio a passeio, se eu salvo engano, a gente veio a passeio e voltamos. E da outra vez que a gente veio, que foi a vez que a gente não veio para ficar, mas terminamos ficando, Entendi. foi por causa de uma doença do meu avô, pai do meu pai. Que meu pai saiu para cuidar do meu avô. Né? Cuidou do meu avô, fez o papel de filho, até o dia que Deus permitiu e o levou para o Senhor. E a gente estava passando por um momento muito difícil, né? Por um momento muito difícil. E a gente terminou ficando, né? A gente ficou determinado tempo na casa da minha tia, né? Tia Luza, que nos acolheu. É uma, é uma dívida de gratidão assim que Vou ter acolhido, né? No não momento tem dinheiro difícil. no mundo que pague. Eu acredito. Assim, até me emociono pelo que ela fez, porque é um gesto assim que Estendeu a mão quando eu nunca precisou, vou né? esquecer. Na verdade, ela nem estendeu a mão. Ela só saiu da casa dela para ir para uma casa mais humilde para dar a casa para nossa família morar. Aí tu imagina, ela só fez isso. Só saiu do conforto da casa dela para uma casa mais humilde que não tinha nem condição, talvez, deles ficarem. Para mim e minha família ficar. Eu acredito. Comento isso direto com meus pais, porque isso aí não tem dinheiro no mundo que pague esse favor que ela fez. É verdade. E sou muito grato a Deus pela vida da minha tia, muito mesmo. Às vezes, assim, a gente pode pensar que nem liga, nada, mas é uma pessoa assim que eu amo mesmo assim de coração mesmo. Eu amo minha tia, a família dela, minhas primas. E queria deixar claro aqui, ela sabe disso. Ela sabe que eu já falei para ela.
Mas queria deixar de público aqui que eles foram Foi um divisor de águas na nossa vida, assim, que um gesto de amor e de carinho que foi. vai ser inesquecível. Não, O resto da vida, marcado, né? Eu não esqueço. É igual numa um filmezinho que tem de Deus, não sei se vocês já viram, que é a história de uma menina uma menina não, um menino, que ele vai numa banca e rouba um saco de sopa. E aí o dono da banca vai e percebe ele roubando. O dono da banca não, a filha do dono da banca percebe ele Sim. roubando esse saco de sopa e ela vai interpelar por que que a criança estava fazendo aquilo. Sim. E ele fala: é pro meu pai que está doente. É pro meu pai que está doente. E aí o pai do dono da banca fala: não, pode deixar ele levar. Ainda deu algum dinheiro para ele. E aí ele foi, levou, e o tempo passou, e esse menino que fez isso, que roubou a sopa, ele se formou em médico. Olha. E passando o tempo, no desenrolar do filmezinho, o dono da banca adoeceu, uma doença muito grave, era muito dinheiro para pagar e quis o destino que fosse para o mesmo hospital que aquela criança que hoje médico trabalhava. Né? E para resumir a história, ele atende o senhor, né? Reconhece que era o senhor que tinha lhe dado aquela sopa há mais de 30 anos atrás. E aí, quando chega a despesa médica, era uma despesa muito grande. A filha dele lendo, chorando. E aí, no final, estava zerado. E aí, no final, quando estava zerado, tinha um bilhetezinho escrito. Ele escreveu de próprio letra e falou: essa dívida, ela foi paga 30 anos atrás com um pacote de sopa e algumas moedas. Ou seja, plantou e colheu, né? Um gesto de gratidão. Eu tenho muito isso comigo. É, assim, eu sempre ajudei as pessoas, né? Sempre ajudei. E assim, no que a gente pode. E não me arrependo disso. E Deus só tem me abençoado quanto a isso aí. Eu conheço um pouco mais intimamente essa parte, que pouca gente sabe, mas nós vamos chegar lá. Mas antes de nós chegarmos nessa fase, que nós ainda vamos chegar na entrevista, nessa fase, e antes de nós tocarmos ainda no assunto, porque hoje você é um empresário, por que não dizer bem-sucedido, mas tu não começou grande. Você, pelo que eu sei da tua história, até jornal tu vendeu no semáforo, mas nós chega lá. Antes de nós chegar nessa área empresarial, você foi presidente da Associação de Moradores durante 2 anos, eu fui seu vice. E eu te pergunto, dentro dessa realidade de uma vez que tu foi presidente da associação, eu te faço algumas perguntas. Primeiro, por que você colocou o teu nome à disposição para ser presidente da Associação de Moradores do Bairro Ouro Verde? Como você avalia a sua gestão e qual o legado que você acha que deixou nesses 2 anos da qual você foi presidente? Assim, a ideia de colocar o nome à disposição para ser presidente da associação, ela partiu por minha vivência no bairro, né? A gente está num bairro periférico, né? É um bairro periférico, mas assim é um bairro que ao longo do tempo ele melhorou um pouco, né? A gente teve uma certa melhora. Só que assim ainda falta muito, né? Para a gente ter assim um mínimo, né? Como cidadão, né? Que é o nosso direito ter. E eu vi na associação uma oportunidade, né? De ajudar com mais clareza e com mais assim exatidão, né, a população do meu bairro. Eu sempre, como eu falei, eu sempre fiz trabalho na área social. Inclusive tem um percentual na minha empresa que eu destino para a área social. E na associação, né, às vezes as pessoas têm uma ideia, Átila, distorcida de associação. Né? A associação já está dizendo, né? A associação ela tem a ver com o social. Isso. Né? O que estava na minha capacidade de fazer como presidente da Associação de Moradores? Né? O nome é um nome muito bonito, só que o poder que a gente tem é muito pouco.
né? Principalmente que as pessoas cobram algumas coisas que não tá na alçada da associação resolver, né? Eu, como empresário, eu me considero assim que eu fiz um bom trabalho até pela minha posição de empresário, porque assim, eu tinha condições de realizar, né? Por exemplo, na nossa gestão na associação, a gente nunca passou em branco, por exemplo, uma data comemorativa aqui no bairro. A gente sempre fez Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, né? Então, assim, nesse sentido, a gente pôde chegar mais perto da comunidade e tentar levar um pouco de alento, um pouco né, de carinho, de amor, né? Eu me lembro que toda festa da criança que a gente fazia, as pessoas, muitos pais chegaram para mim e falavam: Abraão, eu não tinha condição de dar nada pro meu filho. Muito presente. Entendeu? Eu não tinha condição de dar nada pro meu filho. A questão não era nem o presente em si. Eu não falo isso. Eu não falo de presente. Ali, o que o pai vinha falar para mim era o gesto. Sim, sim. A atitude, né, ali. Entendeu? Isso é muito importante. Isso marca a gente. Né? Eu me lembro na pandemia que a gente fez aquele drive tour, né? Era um drive tour que a gente, né, tinha os mimos, as mães vinham buscar, né? Mais de 300 mães vieram, né, pegar o seu mimo, agradeceram a gente, né? Uma data muito importante. E eu quero ressaltar que quando tu pegou a associação de moradores, ela tinha no papel. Na verdade, ela estava em débito, É, na receita, tinha todo um. a parte estrutural, a parte fiscal, ela estava toda defasada, né? Essa questão da associação, só para fazer uma ressalva, eu queria fazer uma ressalva aqui no nome do seu Constantino, Muito bem. né? Que realmente ele foi um lutador. Eu que estou com 37 anos de idade, né? Me considero um jovem ainda, cheio de força. Mas, moço. E eu sou do tempo que eu ajudei ainda a descarregar o caminhão do leite, né? Através do seu Constantino. Certo. Aquele leite ali matou muita fome de menina aqui do Ouro Verde. Muito. A gente descarregava o caminhão do leite para ganhar um danonezinho daquele de saquinho. Rapaz, era uma alegria. Festa. Era uma festa. Quando terminava assim, o menino já ficava num pé e no outro e era briga, era para descarregar o caminhão do leite. Não é para você ver, como eu falei na questão do Amazonas, questão do advento de tecnologia, né? Por exemplo, eu ainda peguei o tempo aqui da voz. Eu também. Né? Quantas vezes minha avó, né, ligava de Manaus, o seu Constantino me ligava a voz: atenção, dona Creuza, telefone para a senhora. O seu Constantino, ele não falava meu nome, era Atala, né? Atenção, Atala, sua mãe quer falar com você. Atenção, Atala. Então, eu lá da minha casa ali, no setor conhecido como Vale da Benção, eu ouvia lá e atendia lá o telefone lá do seu Constantino, que fez história no nosso bairro. Com certeza, um grande homem. Mas ainda falando sobre a questão da associação, Abraão, foi realizado na tua gestão também 2 eventos de suma e de grande importância que ficou registrado, marcado aqui para todos os moradores do bairro Ouro Verde, que foram 2 feiras cidadã, É verdade. que foi um sucesso extraordinário. E essa visão de trazer o empreendimento para o bairro, de fazer ali as pessoas do bairro a produzir os seus alimentos, vender os seus artesanatos, aquilo ficou marcado no bairro. Átila, essa questão da Feira Cidadã, ela é muito interessante, né? Porque a gente sempre conversava, né? Rapaz, o que a gente pode deixar de legado na nossa gestão, na questão do empreendedorismo, né? Porque a gente mora num bairro que muitas pessoas fazem coisas que às vezes a gente não sabe. Hoje está muito fácil, hoje tem grupo de WhatsApp, hoje, né, todo mundo posta alguma coisa, mas assim, a questão da Feira Cidadã, até hoje, muitas pessoas que participaram me perguntam: Abraão, que dia que vai vir? A gente, até hoje, às vezes, tem gente que pensa que eu ainda sou o presidente da associação, né? Nosso mandato ele venceu em fevereiro de 2023, né? Venceu em fevereiro de 23. Hoje é a irmã Glésia que é a presidente.
Mas até hoje tem gente que pensa que a gente ainda é o presidente da associação. Então, assim, essa questão da Feira Cidadã é uma questão que a gente buscou, né? A gente foi atrás, né? Existia a demanda e a gente conseguiu trazer para cá 2 vezes, né? E foi um sucesso. Todo mundo que colocou vendeu. E foi um sucesso. Né? E assim, as pessoas imaginam, por exemplo, Feira Cidadã vem muito para a área alimentícia, né? Isso. Mas assim, não foi só isso, né? Teve roupa, teve artesanato, vários segmentos que colocaram, né? O próprio nosso amigo Albérico com né, divulgando o seu trabalho ali de porcelanato, tudo. Inclusive, até quando eu vejo o pastor Wilson, que é o secretário de Economia do município, ele sempre fala, Abraão, lá a Feira do Ouro Verde foi uma das mais diversificadas que teve. Olha aí. Porque geralmente toda Feira Cidadã é uma barraquinha de comida, alguma coisa do tipo, e a nossa não, teve muita diversidade. E realmente foi um sucesso. Eram mais de quê? Eram mais de 30 barracas. Barracas, era. Né? E a gente conseguiu, né, fazer com música ao vivo. Então, assim, realmente girou mesmo Foi o marco da tua gestão. Foi. Na minha avaliação, sim. Certo. Foi o ápice. Abraão, e agora a gente já sabendo dessa história, né, dessa tua biografia no lado da associação, inclusive, se depois o pastor William puder fazer a edição lá e colocar o Ambov 2021. Isso. Quem quiser acompanhar a história ali no Instagram, Isso. tem todo É como se fosse uma cronologia. Do que a gente fez. Então, se você quiser acompanhar tudo que foi feito, às vezes que o Abraão foi na Câmara de Vereadores reivindicar a melhoria para o bairro, inclusive o nosso campo, que a gente andou perto de perder, campo que é um patrimônio do bairro. Né? Mais de 30 anos. Quando eu cheguei aqui com 9 anos de idade, em 94, ali era um milharal. Né? Quando eu cheguei em 94. Então, hoje é um patrimônio do bairro. Agora, Abraão, vamos falar de empreendedorismo. Nos conte como foi que iniciou a tua trajetória no gás. Porque eu imagino assim, quando eu era criança, eu tinha sonho de ser astronauta. Eu sou um cara apaixonado por estrela. Meu pai fala isso. Né? Eu sou um cara apaixonado por planetas. Então eu queria ser um astronauta, um estudioso do espaço sideral, né? Eu acabei vendendo papel, né? Mas eu creio assim, que tu não acordou um dia e disse assim, eu vou ser um vendedor de gás, o maior de Imperatriz. Eu acredito que isso foi... Como é que começou essa história tua vendendo gás? Para deixar bem claro, eu sempre tive o sonho de ser empresário. Certo. Sempre. Eu sempre tive esse sonho, eu sempre tive o sonho de ter uma empresa, de ter muitos funcionários. Sempre tive esse sonho. Eu me lembro, eu nunca me esqueço. Eu estudei no Cefet, né, hoje é IFMA. Eu entrei no Cefet em 2002 e eu nunca me esqueço disso. A apresentação nossa no primeiro ano. Né, e aí o professor perguntava para o aluno, né, o que você quer ser? E aí, quero ser engenheiro, quero ser um médico. Teve um amigo que eu nunca me esqueço o nome dele, o Vicente. Qual é o seu sonho? Meu sonho é ser pai. O sonho dele era ser pai. Certo. E quando chegou na minha vez, né, o professor perguntou, qual é o seu sonho? Meu sonho é ser um empresário. Meu sonho é ser um empresário. Então, desde cedo, tu sempre teve esse desejo. Sempre desejo. tive essa vontade. Eu sempre fui um cara empreendedor. Eu sempre fui empreendedor. Certo. Né? Tu falou antes aí na questão do jornal, eu sempre tive vontade de trabalhar e de empreender. Sempre a gente passou assim dificuldades, a gente foi filho de pobre, mas como eu falei, nunca faltou o pão. Né? Quando a gente veio para cá, nessa época meu pai conseguiu se estabilizar um pouco. Antes da nossa tia, da tia Luz que eu falei, dar a casa pra gente, que foi quando a gente veio para cá, que ela saiu da casa dela para uma casa menor, para dar o conforto melhor pra gente, a gente morava ali na Nova Imperatriz, na Rua São João com a Souza Lima. E o negócio ficou tão ruim que meu pai não tinha condição de pagar o aluguel.
E foi quando a gente veio para cá que a tia fez esse gesto com a gente. Certo. E nesse tempo lá, eu capinava quintal, né? Eu pegava uma enxadazinha, tinha uma enxadazinha que eu ia pegar para capinar. Aí eu capinando aqui, aí sempre vinham os outros meninozinhos. Aí naquela época eu me lembro, eu capinava, tipo assim, à frente de uma casa. Aí a pessoa me dava R$ 2. Aí vinha um bocado de meninozinho assim pra perto assim, aí eu ficava pensando, rapaz, se eu comprasse uma enxada para cada menino desse, aí aqui são várias casas, eu tipo Sei. assim, eu, na minha cabeça, eu pegava o serviço aqui e aí recebia e dava um percentualzinho Sim, pro menino. Eu tinha sempre essa esse visão. pensamento, né? E aí foi passando, a gente vai correr de menino. E aí apareceu essa oportunidade de eu vender jornal. Eu vendia o Folha do Dia, o Progresso e o Estado do Maranhão. Agora, detalhe, eu saía da Souza Lima, ali, da Souza Lima com a São João, para Coronel, onde era o Progresso na época, Dona Carmides, hoje não é mais viva, falecido, Dona Carmides, pegava o jornal ali na Coronel, ali em frente ao Hotel Presidente, a pés. Da Coronel eu vinha para Simplício Moreira, chegando na Dorgival ali, onde era a sede do Folha do Dia. Quando eu pegava os 3 jornais, eu subia a Dorgival a pés, tudo isso a pés, contramão, para chegar na Dorgival com a Ceará. Era naquele semáforo que eu vendia o jornal. Certo. E aí, os vizinhos, às vezes, lá, falavam assim, seu Adalto, você deixa esse menino sair aqui 4 horas da manhã. Eu acordava 4 horas da manhã para ir vender jornal. Porque esse processo... O jornal é o seguinte, o jornal, quando eu chegava lá no jornal, ele ainda estava sendo rodado. Porque tem a questão da notícia, às vezes pode Isso, é. aparecer um furo de reportagem. Quem trabalha na impressão de jornal, eu acho que ele acorda mais cedo do que um padeiro. É, trabalha a noite É toda. um, é um negócio meio É, complicado, a redação do jornal. Eu gostava da questão da redação ali, eu era fascinado por aquilo. E aí, nesse intervalo, eu chegava lá no semáforo, já era quase 6 horas da manhã. Eram umas 2 horas que eu demorava para fazer isso, para chegar num jornal, esperar um pouquinho ali para pegar e ir para o outro. Quando eu chegava ali, já era em torno de 6 horas da manhã. Só que, assim, eu tinha sempre a vontade de trabalhar, de empreender. Só que, nesse caso do jornal, para mim, eu era muito tímido. hum, Por quê? Eu chegava no jornal. E aí, de acordo com a hora vai passando, 6 horas o trânsito é menor, e para 7 horas vai aumentando, que as pessoas vão trabalhar para a escola. E aí vinha muito aluno para a escola, né? Aquelas meninas ali que estudavam no Santa Terezinha, que descia na Dorgival ali para ir para a escola, e eu ficava com vergonha, cara. eu acredito. Assim, eu tinha vergonha, assim, por estar lá. E aí, às vezes não vendia. Sabe quanto eu ganhava no jornal? Hum, O jornal era R$ 1 na época. Quando eu devia, comecei o jornal, era R$ 1 um jornal. devia ganhar Eu uns 10 ganhava 30 centavos 30 por centavos. jornal. 30 centavos. Sabe quantos jornal às vezes eu vendia por dia? Quantos? 3, 4 jornais. Meu Deus. 90 centavos. Jornal só vende quando dá uma desgraça. Eu nunca esqueci a vez que eu mais vendi jornal. Foi quando lixaram ali 2 bandidos na porta do primeiro DP. Nesse dia eu não precisei nem fazer. Eu ficava em pé, o pessoal pegava o jornal na minha mão e E levava. levava. Só para ver a notícia. Assim, só para exemplificar. Aí eu pensava, meu Deus, eu preciso arrumar uma técnica para mim vender jornal. Porque tá errado, eu saindo aqui Sim. para vender e só esse pouquinho de dinheiro. E nesse tempo passava o programa do Ratinho. Não sei se tu Ah, lembra quando tinha um programa do Ratinho na época, no início, que ele tinha tipo um cacetete, um bastão, sim. só que era de borracha Era de mole, borracha. que ele ficava batendo e fazendo aqueles trejeitos que o Ratinho tem, que ele tinha aquele bordão assim, e a cobra vai fumar. Não sei Certo. se vocês Cheguei, lembram cheguei a disso. ver, cheguei a ver. E aí, eu pegava a notícia de capa do jornal, por exemplo, tinha uma notícia assim, é, MP indicia fulano de tal. Aí eu terminava, e a cobra vai fumar, gritando mesmo no jornal.
Aí eu não sabia do Extra. Extra eu vi no filme. Certo. Porque o jornaleiro, geralmente, ele fica no jornal assim: Extra, extra! Isso. MP indicia prefeito fulano de tal e a cobra vai fumar. Entendeu? Então, assim, eu peguei esse bordão. Cara, eu vendia quando eu passei a fazer isso, esses trejeitos, tudo, fui perdendo a vergonha, eu vendia de 20 a 25 jornais por dia. Que era a cota que eles davam pra gente. Porque tinha menino que pegava jornal, lá era um grupo de meninos, né? Sim. Aí tinha menino que pegava jornal e sumia. Nunca mais aparecia. Sumia com o dinheiro do jornal e tudo. Aí eles tinham uma cotazinha que eles davam pra gente. E todo dia eu batia minha cota. Aí tinha uma planilha, eles anotavam numa planilha, e se você fechasse o mês todinho e vendendo sua cota, você ganhava um bônus. E todo mês eu ganhava um bônus. Ali já era um marketing, né, que tu fazia sem saber na época que Sem era saber. marketing, mas era Sem um marketing saber. que te ajudou. Mas aí, e como surgiu a questão de tu vender o gás? Como é que surgiu a ideia? Quem te estendeu a mão? Como foi? Cara, Como começou? assim, ninguém é perfeito. Certo. Todo mundo tem suas falhas. Na minha família, eu sempre fui incentivado a estudar. Sempre fui incentivado a estudar, né? Tive uma base boa, né? Estudei numa escola técnica federal, que não é para poucos. E eu tinha condição de passar no, tinha não, eu tenho condição de passar no vestibular de uma federal, se estudar tudo. Eu sempre não fui assim um nerd, um expert, mas assim, eu sempre fui um bom aluno. Eu sempre fui um bom aluno, sempre tirei notas boas, entendeu? Mas assim, eu sempre tive o desejo de ser empresário. Só que teve um tempo, Átila, da minha vida que eu me perdi. Teve um tempo que eu me perdi. Que foi quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio. Ali dos 16 aos 18, eu me perdi. Foram No 2 anos assim sentido. perdidos. A juventude, muito imaturo. Eu acho que eu me juntei assim com quem eu não deveria ter juntado, né? Algumas más companhias que me influenciaram, apesar da base que eu tive. Mas assim, eu não tenho nenhum problema em falar nisso. Eu realmente Não, me eu acho perdi, que todo mundo né? passa por isso aí uma vez na vida. Então, assim, e aí passei por um processo muito difícil mesmo, né? Com meus pais todo o tempo falando comigo, né? Me dizendo qual o melhor caminho a tomar. Mas é aquela fase mesmo ali da juventude que é complicada, né? Hoje, ao longo dos meus 37 anos, eu percebo que foi até um processo natural, entendeu? Certo. Talvez para mim foi um pouco mais forte, que eu me perdi mesmo. Não assim, quando eu falo me perdi, assim, questão de droga, nunca usei droga, nunca. Rebeldia. Rebeldia, não querer Não querer ouvir os trabalhar, não querer pais, ouvir os achar que pais. os pais estão sempre É errados. aquela fase ali que meu pai fala do engrossar o cangote, Sei. entendeu? E assim, mas graças a Deus eu passei por isso, né? Depois de muita meus pais falarem comigo, o que que aconteceu? Eu estava numa fase assim que eu não trabalhava. Acordava de manhã, tomava café, né? Ficava por ali. Aí quando dava meio-dia, pegava o pratão de arroz com feijão, assistindo Dragon Ball e depois o esporte espetacular. E 4 horas da tarde, Campo do Ouro Verde, pelada. Eu passei uns 2 anos, entendeu? Chamado, Tem dia que eu sinto saudade disso. Eu não chamado, consigo mais. chamado a vida Vida boa. boa. Vida boa, meu amigo. Mas assim, beleza, consegui romper essa barreira. E eu fiz um concurso público municipal em 2005, né? Eu fiz para zelador. Abraão, por que tu fez um concurso para zelador, ensino médio numa escola técnica federal? Não, eu fiz que a fase estava tão ruim que eu fiz para garantir uma vaga. Eu precisava de um emprego. Certo. Entendeu? Eu precisava de um emprego. Fiz o concurso, passei. E paralelo a isso, né, tem uma família que é muito próxima da nossa família, da minha família, que é a família da irmã Juraci, né, que eu fui criado com um de seus filhos, com o Gerlan, a gente cresceu junto. A palavra de Deus diz que há amigos mais chegados que irmãos, né? Isso. E esse era um. Esse era um.
Gerlando Santos Silva. Esse cara, ele é muito especial para mim. Um cara mesmo assim que nunca vou esquecer dele, nunca. Realmente, até hoje eu sinto saudade dele. Até hoje eu sinto saudade. É um cara que me ensinou muito, nunca me abandonou, sempre esteve comigo, né? E é um cara que eu sempre vou levar para minha vida. E essa família, eu conheci o Ferreira, né? Raimundo Gildean Ferreira Lima. Ele era supervisor de vendas da Paragás e ele saiu da Paragás e colocou um depósito de gás para ele. E ele precisava de alguém para trabalhar. E aí, em junho de 2006, eu comecei a trabalhar com gás de cozinha com o Ferreira. Entregando gás. Entregando gás. Né, eu trabalhei com ele de 2006 até dezembro de 2011. Dia 1/2 de 2012, eu iniciei minha trajetória como empresário. Eu era apenas um microempreendedor individual do Sebrae. Certo. E de lá para cá, até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus por Juntando isso. tudo no segmento, eu já tenho o quê? Junho de 2006 para 2024. Agora no mês 6 fazem o quê? 18 anos? 18 anos, né? Agora vão fazer 18 anos que eu trabalho com gás de cozinha. Pegando esse período que eu passei lá. Né? Como empresário, né? Vão fazer... Já fizeram 12 anos. Hoje tu tem quantos funcionários? Tu tem revenda aonde? Quais cidades? Hoje o negócio melhorou um pouquinho, né? Hoje é o grupo ARL. ARL. O grupo Abraão Rabelo de Lima. Pronto. Hoje a gente atende aqui, né? Aqui o sul do Maranhão, né? A gente tem revendas aqui em Imperatriz. A gente tem revenda em Senador La Roque, Amarante, Davinópolis, Sítio Novo Maranhão, né? Tudo revenda ligado à tua empresa. Isso. Mas também tu atende aquele atende, chamado de PR, né? O PR, é o que posto de revenda. Posto de revenda. Que Esses revendedores menores. O cara que não pode comprar na Paragás, ele compra contigo para ter o ganha-pão dele, né? Isso. Exatamente. Certo. Então, assim, a gente já, né, desenvolve esse trabalho. Assim, analisando entre as empresas de gás. Tu começou lá com o Ferreira entregando gás, então foi um crescimento rápido, né? Assim, para algumas realidades sim, para outras não, mas cresceu rapidamente. Hoje tu se colocaria em qual patamar, assim, segundo lugar, terceiro, quarto, quinto, primeiro, de revenda de gás, assim, aqui na região do sul do Maranhão? Na tua avaliação. Essa questão, assim, de se colocar num lugar assim, assim, a gente falar da gente assim é meio complexo, né? Mas eu acredito que hoje a gente é uma das maiores revendas da cidade de Imperatriz, eu não tenho dúvida disso. Pelo trabalho que a gente presta, né? Porque hoje o serviço da Abraão Gás, né, da empresa Abraão Gás, de teleentrega, é um dos melhores da cidade. Isso aí eu não tenho dúvida. Hoje eu consigo chegar com gás em qualquer bairro de Imperatriz de 10 a 15 minutos. Eu consigo fazer isso. Né? Então, assim, para mim é uma vitória. Só uma observação que eu esqueci de contar. Nesse processo que eu falei para ti, que eu me perdi um pouco, para você ver como é que é as coisas, né? Eu sempre tive um sonho de dar uma casa para meus pais. Bom. Sempre tive um sonho de dar uma casa para meus pais. E eu me lembro que quando eu caí em mim, que caiu a ficha... Choque de realidade. Que eu precisava mesmo, assim, dar um start na minha vida, que foi quando eu iniciei com o Ferreira no Gás. Eu comecei a trabalhar na prefeitura, né, que eu fiz um concurso para zelador, só que eu consegui trabalhar de vigia. Né, eu tinha uma vaga lá e aí, como eu estava apto a exercer, eu fiquei de vigia, ali no antigo Fiqueninho. Trabalhava uma noite sim e outra não.
e de dia entregava gás. E o Ferreira tinha um irmão que era mototáxi, que é o Silvânio, o 034, número da moto. E eu trabalhava dia sim, dia não, de vigia, né? E de dia entregava gás. Quando dava sábado, 3 horas da tarde, não, minto, sábado, 1 hora da tarde, que eu encerrava a minha atividade no gás, eu só saía do Bacuri, na moto do gás, vinha pro Ouro Verde, tomava banho, almoçava. Quando dava 3 horas da tarde do sábado, eu estava sentado em cima da moto dele, da mototáxi, e só encerrava às 7 da manhã do domingo. Eu rodava das 3 da tarde até às 7 da manhã do domingo. Eu aguentei fazer isso 3 anos. Eu esqueci de tudo. Eu deixei de viver. Eu só trabalhava. Eu não tinha tempo para gastar. Eu abri uma conta e todo o dinheiro que eu ganhava, eu colocava nessa conta e eu não tinha nem cartão. Eu não queria nem saber de saldo. Eu só pegava e depositava e pegava o comprovante. Depositava. Naquela época, eu me lembro que quando eu fui abrir a conta, que eu cansei. Inclusive, meus pais me chamaram. Eu tinha 19 para 20 anos, Átila. Entendeu? Meus pais me chamaram e eles que pediram para mim. Eles me sentaram, pai, eu queria conversar contigo. Aí, a gente tá falar para ti aqui para tu dar uma segurada, que tu não vai dar conta não. Tu vai se matar de trabalhar aí e tal. Não, mas tô bom, rapaz, eu com 19, 20 anos, o cara não liga para nada não. Eu sei que eles falaram isso para mim, aí eu falei, não, pai, mãe, eu quero a gente fazer nossa casa e tal, eu tenho um sonho de fazer isso. Eu sei que eu cansei, aí eu parei, aí eu fui no banco. Rapaz, eu tinha 50 mil reais. Juntadinho lá. 50 mil, aí rapaz, eu tô rico. Tô rico. 2008, 2009. Muito dinheiro. 50 mil conto. Muito dinheiro. Rapaz, eu tô rico. Aí a gente veio pra casa da minha irmã. A gente saiu da nossa casa, veio pra casa da minha irmã, só 2 quartos. Eu dormia em cima, meu pai deitava na cama com minha mãe e eu passava a rede por cima da cama e dormia em cima deles. Mandei derrubar a casa dos meus pais. Derrubei, a casa ficou no chão. E aí a gente construiu a casa. Quando chegou rapaz, quando a gente tem só um sonho, a gente não sabe de nada. Eu sei que quando terminei a casa, que levantou, cobriu, rebocou, ficou rebocada, coberta, assim, na fase assim, para começar mesmo os acabamentos, material elétrico, porta, janela, o dinheiro acabou. Meu Deus. E agora? Aí e assim, rapaz, agora eu me lasquei. Derrubei a casa dos velhinhos e agora não tem dinheiro. Para terminar a casa. Só que assim, tava assim, mas já tava assim meio caminho andado, já dava de entrar para dentro. Só que assim, eu sou muito perfeccionista. Eu queria entrar mesmo, era com ela mesmo assim, nos trinques. Entendeu? Aí eu reuni ele e falei a verdade. Eu falei, pai, mãe, o dinheiro acabou. Não tenho mais dinheiro, não. Só tinha o salário mesmo do mês que a gente ganhava e aplicava todinho, não tinha despesa, não tinha nada. Aí a mãe e o pai, não, meu filho, não esquenta a cabeça com isso aí, não. Nós vamos conseguir. Aí minha mãe fez um empréstimo, né? Minha mãe é agente comunitária de saúde, concursada no município, fez um empréstimo e a gente terminou a casa. Entramos com a casa do jeito que a gente queria, né? Pintada na cerâmica. E eu me lembro que eu passei um ano dormindo numa rede, a casa feita, meu quarto do jeito que eu queria, com banheiro cerâmico, mas eu passei um ano dormindo na rede e meu guarda-roupa era uma cadeira da cozinha e as roupas tudo dobrada, só pagando conta, boleto da casa. Meu Deus. Mas conseguimos. Assim Tá lá. Ou seja, foi uma vitória assim que eu não esqueço. Não existe vitória sem sacrifício. Quem achar que vai cair tudo de mão, ou você faz um sacrifício para ter algumas coisas, ou você... E eu imaginava
Assim, eu tinha um sonho assim de ter um quarto. Aí eu deitava na rede assim, olhava pra cadeira, minha roupa dobrada, e eu ficava assim imaginando, rapaz, um guarda-roupa ali, uma cama aqui, uma TVzinha aqui, uma central. Ficava imaginando isso. Hoje tem. Ah, hoje tá melhor. Abraão, a gente partindo agora é do conhecimento também nosso e de muita gente que tu tem uma vida esportiva, ativa, tu joga a Copa do Trabalhador, tu sempre foi apaixonado pelo futebol, joga as tuas bolas no Maranhão do Sul, tu tem uma vida voltada para o esporte, né? Saía daqui de Imperatriz para ir lá naquela cidadezinha ali que tu me falou, São Félix ali, Qualquerlândia. Ah, aqui eu já joguei nesses lugares quase tudo. Tu, Açailândia, João Lisboa. isso. Todos esses lugares eu já Mas joguei. tu também tu também gosta de política. Tu também tem uma área voltada para essa área política também. Mas a gente caminhando já para o nosso final do nosso podcast, esse podcast que tu vai dar continuidade, trazendo muitas pessoas convidadas, pessoas com histórias vencedoras como a tua, pessoas de empreendedor, da área do futebol, enfim. Mas agora vamos falar de futuro. Na tua vida pessoal, eu acho que talvez tu ainda tenha algum sonho na tua vida pessoal, sabe? Exemplo, eu vou falar agora de mim. Meu sonho é ter uma casinha na beira do rio. Não parece ser muita coisa não, mas eu quero terminar a minha velhice assim quando eu chegar lá. Enfim, falando de futuro, tua vida pessoal, tua vida empresarial e por que não dizer, um resumo de como tu analisa a política hoje imperatriz, faz esse resumo, porque tu tem uma opinião embasada, tu é um cara que tem conhecimento para falar sobre esse assunto. Dá para fazer um resumo para a gente sobre essas perguntas que tu planeja para o futuro? Tá vindo com as perguntas aí capciosas, né? Átila, cara, assim, Imperatriz a gente tem tudo. Cidade espetacular, espetacular, cidade espetacular, bem localizada, Verdade. bem localizada, mas infelizmente tá mal cuidada. Né? Por que que eu tô falando isso? Isso é ruim para todo mundo. Para todo mundo. Principalmente, pode até dizer, quem paga a conta é aquela pessoa ali que mora na periferia, que concordo em gênero, número igual. Mas assim, isso espanta o empresariado. É. Hoje, empreender é difícil. É muito Não é fácil, difícil, não. não é fácil. Principalmente no Brasil. Entendeu? Uma das cargas tributárias aí mais altas do mundo, né? Só que às vezes, por exemplo, no nosso universo aqui no Brasil, existem cidades que são modelo no nosso Brasil, Tipo, que elas dão condição para o empresário trabalhar. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, eu vou falar do meu segmento, ao qual eu posso dizer assim que domino. com propriedade, né? Por exemplo, hoje, para você colocar um exemplo, para você regularizar uma revenda de gás, hoje você tem que ter alvará de bombeiro, defesa civil, meio ambiente, ocupação de solo e o alvará do município. Isso é só burocracia. Né? Daria Não, para facilitar. sem dúvidas, sem dúvidas. Tu sabe qual é o sonho de todo empreendedor, de todo empresário? Nos diga. É ele ter o negócio dele regularizado. Dar segurança jurídica, segurança financeira, segurança. Exatamente. Por incrível que pareça, a pessoa, o cara quer trabalhar daquele jeito porque não quer pagar imposto. Não é isso, não. Não é. Ó, se o problema do empresário todinho fosse imposto, isso aí você tirava de letra. O problema do empresário não é imposto, não. Não estou dizendo que você uma alta, eu estou falando assim de condições para trabalhar. Exemplo,
por exemplo, partindo para o cidadão comum, é IPVA. Sim. Né? Tu teria problema em pagar o IPVA se tu não andasse por cima de nenhum buraco? De jeito nenhum. Eu fazer a questão. A tua raiva é o quê? Pagar e não ter o benefício que o Estado propõe. A do empresário é a mesma. É pagar o imposto e não ter aquilo voltado em benefício para ele. Certo. Entendeu? O empresário, ele é, digamos assim, por exemplo, tu é um consumidor final, tu compra o gás no Abraão Gás. E digamos assim, que eu sou um consumidor do governo. Um exemplo. Entendeu? Só que assim, eu não tenho benefício. Eu não tenho, infelizmente. Isso aí eu falo em todas as esferas. Esfera municipal, esfera estadual, esfera federal. Né? Aí vem a velha resposta, né? O que isso tem a ver? Política. É. Infelizmente é isso, é política. Infelizmente ou felizmente, né? É política. Isso aí tudo está atrelado à política. Falando sobre política, Abraão, na tua opinião, vamos falar aqui de duas situações. Primeiro, sobre o executivo, que é o prefeito. E segundo, sobre o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Vamos começar pela Câmara. A gente vê aí na Câmara alguns vereadores que têm 5, 6 mandatos. Mas, na tua visão política, tu acha que esse ano nós vamos ter uma renovação da Câmara de Vereadores aqui em Imperatriz? Na tua avaliação? Átila, assim, eu espero que sim. Certo. Eu espero do fundo do meu coração que sim. Porque a Câmara, né, ela tem um papel fundamental sobre o Executivo. Né? Uma Câmara omissa, o resultado está aí. A gente está vendo. Certo. O resultado de uma Câmara omissa. E por outro lado, né, a população ela tem que se conscientizar de que tem que mudar. Né? Eu acho assim, Átila, que a vida ela é feita de ciclos. Certo. Né? E a palavra de Deus diz que para haver crescimento, em Provérbios, a palavra de Deus diz que para haver crescimento é preciso a alternância de poder. Né? Então, assim, a gente vê lá pessoas que no linguajar político são aqueles dinossauros, né? Aquelas pessoas que estão ali que a gente não vê um projeto de lei voltado para ajudar o cidadão, a gente não vê aquela empatia com o cidadão, nem tratar bem o munícipe. Porque, assim, é como se fosse, assim, não ter um cuidado com quem de direito, que é a população. E quando a política não funciona, quem sofre é o povo. Quem sofre é o povo. E digo mais, a questão desse sofrimento na nossa cidade hoje, ele só está aumentando. E, assim, numa visão empresarial, política, eu sinceramente, eu acho que a gente chegou no fundo do poço. Do jeito que tá. E outra coisa, eu vou te falar mais. A gente está no ano político, né? Isso é fato, né? Muitas coisas vão acontecer. Quem pegar a cidade de Imperatriz vai ter um desafio muito grande pela frente. Mas muito grande. Porque, assim, as coisas para mudar, elas não são no estalar de dedos. É um processo. E outra coisa, o bom gestor, aquele gestor que está preocupado com o erário público,
entendeu? Com dinheiro público, ele não vai fazer de qualquer jeito. E tudo, principalmente no meio político, demanda processo. Demanda processo. Então, assim, eu vejo assim como desafiador as pessoas que ingressarem tanto na Câmara quanto o gestor municipal. Mas tu acredita que tem jeito? Não, Há esperança? não. O jeito tem e existe. E tecnicamente não é difícil. Tecnicamente não é difícil, não. Certo. Né? É só você colocar as peças certas no lugar certo. É porque assim, Abraão, eu te fiz essa pergunta assim, porque vai ter muita gente que vai estar nos assistindo aí que ele já perdeu a esperança, sabe? Ele perdeu a esperança de tanto acreditar e muitos vão até deixar de ir às urnas, exercer seu papel de cidadão, porque sempre dizem, porque não melhora, porque não tem jeito, a ladainha mesmo. Mas se a gente deixar na mão de outros decidirem... Tem uma frase que diz assim, eu esqueci agora o nome do autor. A frase é assim: se você não tem uma estratégia, você faz parte da estratégia dos outros. Pronto. Então, assim, eu não vou votar. Cara, não funciona. Entendeu? Vá à urna, exerça o seu direito de cidadão. Porque, assim, independente de você ir ou não, alguém vai decidir por você. E alguém vai ser eleito. Entendeu? E não vai mudar. É. Entendeu? Agora, sim, eu sempre tenho esperança de que vai melhorar. Eu sou um cara muito positivo. Entendeu? Muito positivo. Eu sempre, né, acordo com aquela vontade de vencer. E, assim, eu não tenho dúvida de que Imperatriz ela vai voltar a trilhar um bom caminho e as coisas vão No acontecer. eixo. Tá certo. Eu também penso assim, eu acredito também nisso. A gente não pode perder a esperança, deixar de acreditar, de lutar. A gente tem que acreditar que sim, que vai dar certo. Pessoal, a gente está chegando no final dessa entrevista. Eu quero lembrar a todos que esse podcast inaugural contou com a minha participação para entrevistar o Abraão, né, conhecido como Abraão do Gás, mas nos próximos episódios ele vai comandar o podcast e com certeza vai trazer muitos assuntos da atualidade, figuras públicas, figuras políticas. A gente convida você para acompanhar os próximos episódios, agradecer a todos que vão nos assistir até o final, com esse resumo de história do Abraão. Agradecer você, ouvinte, que chegou até aqui ouvindo essa história vencedora do Abraão. E, Abraão, vamos fazer aí para o nosso telespectador uma saudação de encerramento, né? A gente está chegando no final, um podcast que trouxe muito proveito, as pessoas vão poder lhe conhecer melhor, mas quero que você dê a sua palavra de agradecimento, as suas palavras finais desse nosso podcast. Cara, assim, eu queria muito agradecer a todos que estão nos assistindo e dizer que isso aqui é viciante. É bom. Um bate-papo mesmo, assim. Descontraído, né? Eu assistia podcast, mas, assim, às vezes você tem aquela noção, isso é chato. Cara, mas é muito bom. E nós somos marinheiros de primeira viagem, né? A gente tá aqui ainda, né? Aprendendo. Nesse processo, mas, assim, eu não tenho dúvida de que eu vou querer isso aqui para mim. Eu não tenho dúvida disso. É muito bom você ouvir histórias, você ouvir... Compartilhar, né? E, mais uma vez, agradecer aí a todos vocês que estão fazendo parte disso. Agradecer aqui ao pastor William, que está aqui atrás das câmeras, que é também... Na verdade, o pastor William, ele é o idealizador do projeto.
né? O pastor William que criou tudo aqui. Meu pastor, eu queria também agradecer ao senhor aí por essa oportunidade de estar aqui, né? Só pedir a Deus mesmo as bênçãos aí para sua vida, para sua família, para a do Átila também, para minha família. E dizer que eu estou muito feliz, muito alegre, e eu não tenho dúvida que esse projeto aqui ele vai dar o que falar. Ele Vai, vai fé dar em o que Deus. falar. E muito obrigado a todos aí. Foi um prazer e até logo. Amém. Obrigado a todos.